Antes de iniciar o estudo do dimensionamento dos componentes do sistema hidráulico para maquinário pesado, vamos relembrar as partes principais do sistema. O circuito de um sistema hidráulico é constituído basicamente por elementos de trabalho, por exemplo, os atuadores lineares e rotativos, elementos de comando de sinal, como a válvula direcional, elementos de regulagem, como as válvulas reguladoras de fluxo e de pressão, elementos de entrada, como as bombas hidráulicas, e, por fim, elementos auxiliares, que são os filtros, reservatório, conexões e tubulações. O fluido hidráulico é fundamental para o bom funcionamento de uma máquina. Antes de dimensionar, devemos compreender as qualidades que um fluido hidráulico deve apresentar para ter um bom desempenho. Podemos citar: evitar a ferrugem e a formação de sedimentos, transmitir adequadamente a pressão, ser resistente à variação de fluxo e temperatura, evitar o processo de corrosão das peças, amortecer oscilações de pressão, não emulsificar com a água, bem como ter uma vida útil longa. Existem atualmente no mercado diversas denominações de um fluido hidráulico. Porém, basicamente, há três tipos básicos de fluidos. Primeiro, a base de petróleo, que são os óleos minerais. Estes apresentam custos baixos e a maioria das características que os fluidos hidráulicos devem ter. E segundo, os fluidos do tipo água e glicol. São fluidos resistentes ao fogo, além de ótimo desempenho lubrificante. E terceiro, os fluidos sintéticos, que são aqueles produzidos por reação química entre ácidos e álcoois aromáticos. Geralmente não são compatíveis com tintas, adesivos, além de serem tóxicos. Os fluidos hidráulicos mais utilizados em um maquinário pesado são os óleos minerais, aqueles à base de petróleo. Para escolher e dimensionar um fluido hidráulico adequadamente, deve-se atentar às seguintes etapas. Primeiramente, deve-se compreender as necessidades da máquina e, se possível, consultando o fabricante da máquina. Deve-se obter informações sobre o tipo de fluido, viscosidade, grau do fluido para assegurar a escolha daquele que vai operar de melhor forma no equipamento. Em segundo lugar, deve-se identificar as propriedades das opções de fluidos disponíveis, para que seja possível escolher aquele que possua as melhores características. Pode ser feita a consideração de outras propriedades do fluido que aumentem sua produtividade. Por fim, deve-se considerar o preço dos fluidos possíveis de serem utilizados, para que se tenha um dimensionamento eficaz do fluido hidráulico. Os reservatórios apresentam diversas funções. Dentre elas, podemos destacar: suprem o fluido perdido com vazamentos, alimentam o sistema com fluido, arrefecem o fluido através da troca de calor com o ambiente. Para isso, o bom dimensionamento do reservatório é fundamental. A capacidade do reservatório deve atender às necessidades que o sistema necessita. Na maioria das vezes, o parâmetro para o dimensionamento do volume interno mínimo é a vazão máxima possível da bomba. Adota-se também, na prática, que em caso de vazamento, é preciso que haja um tempo suficiente para desligar o motor e durante esse espaço de tempo deve existir uma quantidade de fluido, pois não estaria ocorrendo um retorno ao reservatório, que em geral está entre 3 e 4 minutos. Uma vez que a unidade de medida de vazão mais empregada para indicar a vazão de um sistema hidráulico é a litros por minuto, o volume em litros do reservatório é obtido pelo produto desse tempo prático e a vazão máxima da bomba. A bomba pode ser montada externa ou internamente ao reservatório. Externamente, pode localizar-se no topo ou lateralmente.
É preferível uma colocação externa, pois permite uma boa manutenabilidade. O posicionamento lateral favorece a sucção, especialmente quando é empregado um fluido resistente ao fogo, que contém uma parte de água, porque tem uma densidade maior. Quando um líquido escoa em uma tubulação, dá-se uma queda na pressão do líquido ao longo da mesma, devido ao atrito com as paredes da tubulação, o qual é conhecida como perda de carga normal. Também ocorre uma queda de pressão sempre que o líquido passa através de acidentes, como curvas, válvulas, orifícios, restrições, largamentos, contrações, etc., o qual recebe o nome de perda de carga acidental. Tais quedas de pressão normalmente são descritas por expressões algébricas não lineares que relacionam a vazão volumétrica com a queda de pressão. Por exemplo, a expressão descreve razoavelmente bem a relação entre a vazão volumétrica Q e a queda de pressão ΔP, no caso de um escoamento turbulento de um líquido. K é uma constante que depende da característica do escoamento da tubulação, válvula ou orifício, o qual deve ser obtida experimentalmente. Uma representação gráfica da equação é mostrada na figura, onde ΔP e Q é o ponto de operação. Traçamos uma tangente à curva no ponto de operação e definimos como resistência hidráulica R o inverso da inclinação dessa tangente. Desenvolvendo a equação em séries de Taylor em torno do ponto de operação e retendo apenas os termos lineares, encontramos a vazão Q. Podemos agora definir as variáveis incrementais como Q e ΔP. Obtemos assim R. Como sabemos o valor de Q, podemos redefinir R como a fórmula demonstrada. Os atuadores pneumáticos são os dispositivos que realizam o trabalho quando recebem a energia do ar comprimido por meio das válvulas de distribuição e controle. Propiciam o deslocamento de um eixo de acordo com suas características de construção interna e são classificados como atuadores de simples ação e atuadores de dupla ação. Apesar de ser compressível, quando o ar comprimido enche uma das câmaras do cilindro, passa a exercer uma força na parede do êmbolo que isola uma câmara da outra. Dessa maneira, a força contrária que a mola exerce é vencida e ocorre o deslocamento axial de acordo com o modelo do cilindro. Esse avanço é representado pelas situações A e B da figura. Ao ser acionado, o eixo permanecerá avançado enquanto a pressão interna da câmara for superior à pressão atmosférica, mais a força que a mola exerce no sentido contrário. Assim, uma vez interrompido o fluxo de ar, a pressão em ambos os lados passa a ser a mesma. A mola instalada faz sua função, ou seja, garantir que o eixo do cilindro recue, até que seja novamente requisitado seu avanço com uma nova injeção de ar comprimido. Esse recurso é representado pelas situações C e D da figura. As bombas hidráulicas têm o objetivo de converter a energia mecânica gerada por um motor em energia hidráulica. As bombas são classificadas em positivas, que possuem fluxo pulsante, como as bombas hidrostáticas, e não positivas, que possuem fluxo contínuo, como as bombas hidrodinâmicas. As bombas são especificadas através da pressão de operação e de sua vazão. Os principais tipos de bombas que são possíveis de se encontrar no mercado são as de engrenagem, de palheta e pistão, sendo que cada uma possui características para determinadas aplicações. Para a escolha da bomba no catálogo de um fabricante, é necessário calcular o tamanho nominal da bomba. Para isso, será preciso encontrar a vazão da bomba em relação ao sistema hidráulico projetado, para que suporte as vazões que os cilindros hidráulicos necessitam. Assim, é possível calcular o volume de absorção, momento de torção absorvido e potência absorvida, que estão representados nas equações que aparecem na tela. Volume de absorção é igual a 1000 vezes vazão da bomba sobre rotação vezes rendimento volumétrico. Já o torque absorvido é igual a vazão da bomba vezes a variação de pressão sobre 100 vezes a eficiência mecânica hidráulica. Por outro lado, a potência absorvida tem a fórmula vazão
da bomba vezes delta de pressão sobre 600 vezes rendimento total. Deve-se tomar cuidados na instalação da bomba hidráulica para manter a vida útil do equipamento. O principal cuidado sobre o alinhamento entre os eixos estão relacionados ao desalinhamento axial e/ou angular. Uma maneira de resolver é utilizando acoplamentos flexíveis, pois eles funcionam como um fusível, evitando que ocorra danos maiores ao equipamento. A válvula hidráulica é usada comumente dentro de sistemas hidráulicos para modulação e controle do sistema. Dentro de um sistema hidráulico controlado por válvulas, a válvula fornece a interface entre os elementos de potência hidráulica, por exemplo, a bomba e os dispositivos de saída hidráulica, que é um atuador linear ou rotativo. Dentro desses circuitos, a válvula hidráulica é o dispositivo que recebe a realimentação do operador ou outra fonte automática de controle e, consequentemente, ajusta a saída do sistema. Esta realimentação é usada para fornecer uma saída controlável para o circuito ou fornecer uma função de segurança que seja necessária ao trabalhar com dispositivos de potência elevada, como mostrado na figura. As válvulas mais utilizadas são a de comando direcional múltiplo, em que o acionamento é feito manualmente através de uma alavanca por joystick, pois deve ter sequência e ser controlada pelo operador. Essas válvulas possuem retorno por mola, onde é possível controlar dois atuadores hidráulicos por alavanca. Essas válvulas permitem a montagem de múltiplas seções, possuindo ótima controlabilidade, melhor controle simultâneo, repetitividade, fadiga do operador reduzida, tamanho reduzido e fácil manutenção. Válvulas de retenção são pequenas quando comparadas com outros componentes, sendo o objetivo o de permitir o escoamento livre de um sentido e bloquear caso o escoamento inverta o sentido, no qual é utilizado uma mola de baixa rigidez dependendo do tipo do obturador, esférico ou cônico. A mola deve ser apenas o suficiente para o ressentamento do obturador. Possui vários tipos, havendo em cada um uma aplicação. Válvulas controladoras de pressão são importantes para o sistema, pois com ela é possível controlar a pressão ou limitar, e tendo a função básica de segurança contra sobrecargas nos sistemas. E isso pode ser obtido tanto por válvulas e por bomba de deslocamento variável. Já as válvulas controladoras de vazão são usadas para regular a velocidade dos atuadores, lineares e rotativos. Assim, é possível determinar a vazão de fluido de trabalho para cada necessidade. O disco do spool define a largura das regiões relativas à largura dos canais nos furos da válvula. Tem-se três possíveis configurações de discos, assim como mostrado na figura. Se a largura do disco for menor que o canal na bucha da válvula, é conhecido como centro aberto, ou underlap. As válvulas sobrepostas ou de centro fechado têm uma região maior que a largura do canal quando o cilindro está no ponto neutro. Assim, a pressão do sistema é impedida de se alterar durante o cruzamento. Esse tipo de válvulas podem causar folgas e picos indesejáveis de pressão. As válvulas de centro crítico ou zero lapped têm uma região idêntica à largura do canal, o que é uma condição para se aproximar a uma máquina ideal. A maioria das servoválvulas comerciais disponíveis são de centro crítico, para garantir uma curva linear do sinal do fluxo. Um comando de sinal elétrico é aplicado às bobinas da servoválvula e cria uma força magnética que atua sobre o final da armadura, provocando um torque. Essa rotação provoca uma deflexão do tubo conhecido como deslizamento da armadura, flapper. A deflexão do flapper restringe o líquido que vaza através de um furo e que é carregado completamente a uma extremidade do spool, deslocando. O movimento do spool conecta o canal da fonte de pressão, PS, a um canal de controle,
e simultaneamente abre o canal do tanque, T, que é outro canal de controle. A movimentação do spool também aplica uma força mola, criando um torque de realimentação sobre a armadura flapper. Se o torque de realimentação for igual ao torque das forças magnéticas, a armadura flapper movimenta-se até uma posição centrada e o spool está aberto em um estado de equilíbrio até que o comando de sinal elétrico o mude a um novo nível. Em resumo, a posição do spool é proporcional à corrente de entrada e, para uma pressão constante através da válvula, a vazão e a carga são proporcionais à posição do spool. Na figura mostrada no visor, observa-se o modo de operação da servoválvula.